No ar, mais um Tabela Carioca. Programa 7 começando. É o 7, né? É o 7 ou não é, Militão? 7 ou 6? Eu acho que é o 7. É igual o Rogério Senna, a gente conta sempre mais gols, né? A FIFA diz que ele tem 99, mas ele conta que tem 102. Vamos lá, pode me chamar de Túlio. Isso que eu ia falar. Eu chamarei de tudo. Falando nisso, o Rogério Senna fez o 100º gol contra o Corinthians. Verdade, muito bem lembrado. Por que eu tô lembrando, Felipe? Porque hoje temos uma corintiana participando do programa, né? Boa noite, primeiramente. Boa noite, gente. E aí, corintiana, o que vocês têm a nos dizer? Boa noite. Se fosse contabilizar todos os gols que ele já tomou do Corinthians, tinha que fazer 200 gols para poder a balança equilibrar. Mas eu não vou discutir isso aqui, porque ele já se aposentou. Falaremos também da felicidade do Anderson. Esse sorriso lindo no rosto é por quê, Anderson? Porque o dia tá belo, sol, Hoje praia, sol, carnaval, tempo vai futebol, mudar. Rio de Janeiro. Eu vi no clima-tempo que o tempo vai mudar. Deve dar ruim aí na temperatura. Mas eu acho que não é por isso que o seu sorriso tá no rosto, não, hein, Anderson? Estamos com saúde, então estamos felizes, né? É, igual o bebê é feio, né? O importante é que nasceu com saúde, Tá né? feliz também, né, Importante a William? saúde. Tá feliz? É isso aí. Vamos ao que interessa, né? Vamos. As notas. E aí, tiraram quantos nas notas? Cara, eu vim com 2,10 e um 9,7. Tô bem feliz, mas ainda Caramba. falta... Nossa ainda senhora. falta uma nota. É matéria online? Não, só uma delas. Pois bem, vamos falar então do clássico mais importante que teve ontem no Brasil, né? Vamos começar aqui falando de Botafogo e Fluminense. Não? Acho que vamos começar falando de Flamengo e Vasco mesmo, Militão. Grande vitória do Vasco. começar no Botafogo e Fluminense. Não, mas vamos começar porque eu quero falar do Flamengo e Vasco primeiro bem, tudo e bem. eu que conduzo o programa, então Tudo bem. fique quieto e fale de Flamengo e Vasco aí. Grande vitória do Tudo Vasco. bem. Cuidado para o seu microfone não ser cortado. Ok. Vambora, cara. Fala aí, Anderson, você que quer falar tanto do Vasco, tem um monte de coisa pra falar. Então, William, como eu venho falando desde o início desse programa, E ele tá falando bem, isso aí tem que dar crédito pro Anderson. Verdade, que verdade. Antes do Mauro César Pereira, ele já falou que o 4-4-3 não iria funcionar. antes do 4-3-3. PVC, É, antes do Vilani, antes de todo mundo, eu tenho falado que 4-4-2 era necessário, Mas por que tu tá falando isso, Anderson? Qual foi a sua percepção? porque os três atacantes no Flamengo não funcionam. O Muricy veio com uma ideia do Barcelona achando que poderia botar em prática no futebol brasileiro, mas o que nós vimos foi um futebol desorganizado. William, o que sempre me chama muito a atenção no começo do jogo é o comportamento do técnico. Nas últimas semanas eu tinha falado do técnico Boa Vista, que entrou meio que morto contra o jogo contra o Flamengo, e ontem eu achei interessante que o Muricy falou da seguinte maneira: eu tirei o Alan Patrick porque ele não joga bem junto com o Mancoelho. Então eu vou dar liberdade para o Mancoelho e o Gabriel fazer a marcação no sistema defensivo do ataque do Vasco, né, ali no Madison. E no segundo tempo ele botou o Alan Patrick e abandonou a filosofia dele que ele tinha falado. O Muricy ontem estava bem perdido, né, cara? Contra o Confiança na quarta-feira ele tinha entrado com o Fernandinho no 4-3-3. O time fluiu bem porque deram liberdade para o Mancoelho. E no clássico de ontem o Mancoelho não teve essa mesma liberdade. O time do Vasco muito aplicado taticamente, muito bem defensivamente. E o Muricy, a grande diferença do Muricy para o Jorginho é que o Muricy está com um time em construção. Chegaram 10 jogadores no elenco. Desses 10, 5 são titulares e mais um, que era o Marcelo Cirino, que não vinha jogando no ano passado, é titular esse ano. Já o Jorginho conhece todos os jogadores no Vasco, manteve a base e teve esse privilégio aí de passar para a final do Carioca. O que explica o Botafogo tão organizado, um time também em construção, e o Flamengo não? Eu acho que é porque o time não é técnico o bastante para conseguir definir jogos como a gente já sabe. Mas o Flamengo é mais técnico que o Botafogo. Exato, mas ainda não é um time mais técnico, porém O que eu tô querendo desorganizado. falar é em relação ao Ricardo Gomes e Muricy. Sim, sim. O Muricy não é um treinador que já ficou no passado, ele já provou que quando ele tenta jogar de uma maneira que não seja o Muricy Ball, ele fracassa. Eu acho também que vem muito pelo que o Flamengo vinha apresentando. O Flamengo não é um time acostumado a jogar com posse de bola. Já até falei isso aqui nos programas anteriores, que o Flamengo nos anos anteriores jogava só no contra-ataque. Era a velocidade do Everton, era a velocidade do Paulinho. Então, agora que tem jogadores com características diferentes, não vai fluir. E ontem não fluiu porque o Gabriel não é um bom jogador. Ele é um jogador vagalume. Ou ele está aceso, muito aceso, ligado, ou ele está completamente Acho o apagado. Gabriel bem horroroso. Mas convenhamos que o Flamengo tem que controlar a partida, né? O Flamengo não pode sobreviver sua história inteira de contra-ataques. Investiu bastante para ter o controle da partida. Mas o Flamengo até teve a bola, ele só não soube o que fazer com ela, né? Não, Flamengo não adianta ficava de nada, rodando né? de um lado pro outro, a posse de bola o Flamengo teve. O Vasco foi um time muito mais objetivo. Mas eu não falo de ter posse de bola, tô falando de saber o que fazer com a bola. O Flamengo. Ontem ficou claro que o Flamengo estava perdido quando tinha bola. William, além do Muricy, que eu vejo um erro muito grande, porque a questão é o seguinte: tanto o Ricardo Gomes quanto o Jorginho têm dois times limitados e sem banco e conseguiram montar um bom time.
O Muricy, a gente pode até falar que pegou o Flamengo agora, mas teve uma pré-temporada, não está mostrando nada até agora. E o Muricy não consegue nem montar uma defesa. Tudo bem, tá falando que os defensores são fracos, mas o Flamengo tem dinheiro para investir. E o Flamengo terá mais uma pré-temporada, né? E a questão... Serão 20 dias. A questão que eu quero chegar é que eu acho que o erro vem de cima. O presidente do Flamengo é muito bom pagando dívidas, ajeitando a casa, mas de futebol ele não conhece nada. Mas não dá pra culpar ele não conhece nada. Dá pra culpar sim, William. Mas o dirigente contrata, ele não tem que arrumar time. Ele contrata mal, William. Eu acho que o mérito do... Você aí, eu acho que foi até meio contraditório. Acho que tem um mérito. Ele conseguiu botar o Flamengo em dia... Pra ter condições de contratar quem o treinador quisesse. Contratar o Guerreiro. O erro em relação ao Flamengo estar jogando mal é exclusivamente do Muricy. E se quer botar acima de alguém do Muricy, aí é com o Caetano, não com o presidente. Sim, exato. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo tem um erro na hora de contratar os jogadores. Eu acho que o principal erro é trocar de treinador diversas vezes dentro de uma temporada. Mas os treinadores que eles trazem não conseguem fazer um trabalho decente. Isso é fato. Mas o trabalho decente é do treinador. A diretoria não tem nada a ver com isso. Não, o presidente contrata o treinador, mas falar que a culpa do time estar jogando mal é do Bandeira de Melo, isso aí não tem relação nenhuma. Eu não estou botando a culpa no time estar jogando mal. Estou culpando o presidente pelos fracassos do time. Pela maneira que ele tem montado as contratações e a escolha do treinador. E olhando em perspectiva, o fracasso é relativo, porque o Flamengo nessa gestão venceu a Copa do Brasil e um Carioca. É evidente que o Flamengo tem que estar na posição bem melhor. Mas, olhando em perspectiva, esse fracasso é relativo, né? E os técnicos anteriores que passaram tinham elencos bem mais fracos do que o atual. Então acho que esse é um bom argumento também. Porém, agora o Muricy tem um bom elenco, ele não tem zagueiro. O que César Martins e o Wallace apresentaram ontem foi pífio. E prova que o Juan, com 37 anos, é o melhor jogador da defesa do Flamengo. Assustador isso. Isso é assustador, isso é preocupante. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e o Juan não vai aguentar jogar todas as partidas. A gente sabe disso, o Muricy sabe. Precisa de zagueiro pro elenco. Eu sou um pouco mais crítico, por quê? Vamos lá. Semana passada o Flamengo fechou com o Fernandinho. Qual a necessidade de trazer o Fernandinho para o time do Flamengo? Qual a necessidade? Não existe necessidade nenhuma trazer um jogador para a mesma posição. O meio-campo do Flamengo ontem foi engolido. Tudo bem, o Mancoelho pode ser um bom jogador, o Coelho pode ser um bom jogador, mas tem contratações que não se justificam. Eu acho que o Fernandinho tem necessidade. Quando ele escala Gabriel, fica óbvio que o Fernandinho mas aí é você substituir 6 por meia dúzia, na minha opinião. O Fernandinho não é tão melhor assim que o Gabriel. Ele é muito melhor que o Gabriel. Eu não acho ele muito melhor também, não. O que o Fernandinho já fez na carreira, além do Barueri? Não fez nada, gente. E o que o Gabriel fez? Gente, nada. Nada. Essa comparação é melhor colocar o Ederson, né, cara? Não é igual matemática que menos com menos é mais, né? Então, 0 é 0. Investir um dinheiro é melhor investir um dinheiro que está investindo pesado no Fernandinho. 2 jogadores, era melhor trazer um jogador bom, de qualidade. Tem jogador no mercado, gente. O problema é esse, está contratando errado. O que causa espécie também... Aí tem um ponto na diretoria do Flamengo, é não usar os times que ganham a Copinha. O Flamengo ganhou 2 vezes em menos de 5 anos e não aproveitou ninguém. O Léo Duarte merecia muito uma chance nessa defesa do Flamengo. E a gente faz um contraponto com o Botafogo, né? Verdade. Tem 16 jogadores da base no elenco principal. Mas aí é questão do treinador. O Muricy nunca foi de botar garotada pra jogar. Então aí o presidente do Flamengo, quando contratou, tinha que saber disso. Mas não é uma questão de necessidade. Ou o diretor tinha que saber disso. Não, o Muricy... treinador é questão de defesa. O Botafogo só tá jogando com os garotos porque só tem um garoto. Mas tem treinador que insiste em jogador limitado e não bota jogador da base. O Muricy é um desses casos. O Muricy nunca foi de apostar em jogador da base. Eu não consigo enxergar dessa maneira porque o futebol brasileiro nunca teve esse histórico de investir na base, com exceção do Santos. O Santos é o único clube que é incrível como o Santos consegue descobrir times bons a partir da base. Mas assim, parece claro que o Botafogo só está investindo na garotada porque não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para ir ao mercado. Isso que nós estamos aqui exaltando desde o começo do campeonato. E o Flamengo tem essa opção de usar a base e não usa. Não é possível que não tenha um jogador no Flamengo que possa ser semelhante ao Emerson Sheik. Não precisa renovar com o Sheik. Verdade, não precisa. Por exemplo, a questão do Jorge. O Jorge foi uma descoberta. Botaram ele para jogar e o Jorge às vezes alterna. Mas é melhor. No mercado ele é uma boa opção. Mas, por exemplo, o Rodinei. Eu vi o Rodinei na Ponte Preta. No Flamengo, na minha opinião, ele é uma decepção. Ele deixa muito espaço e quando ele chega no ataque, é mais ele trombando que ele vai pra frente do que qualquer outra coisa. Mas é que tá, Anderson. Hoje o Jorge tá deixando uma avenida muito maior do que o Rodinei deixa. Isso é um problema defensivo, né? Algo que pode ser consertado.
algo Já pode ser tentou com o consertado. Gabriel, já tentou com o Gabriel jogando ontem. Por isso ele se preocupou tanto com as subidas do Madison ali pelo lado direito ontem, em colocar um jogador de ponta, porque ele sabe que o Jorge não está conseguindo render voltando para marcar. Isso pode ser consertado. Entendeu? E o Vasco? O Vasco venceu, o Jorginho com o elenco do Vasco na mão, foi muito superior, botou o Muricy no bolso e o Vasco venceu sem dificuldade, né? William, a gente vem aqui criticando o Vasco, porque o Vasco não mudava seu esquema e vem jogando muito mal nas últimas rodadas da Taça Guanabara. Foi quando pegou o Fluminense, mostrou um futebol até melhor e agora fez uma boa partida contra o Flamengo. A gente tem que analisar o Vasco na restante temporada, se ele vai conseguir se reinventar e se vai conseguir trazer contratações, porque o time do Vasco também é limitado, porque não tem banco de reservas. Militão, o Vasco tem que fazer um esforço pra ficar com Riascos, Eu acho que não, pelo amor de Deus. mas é incontestável que ele tá jogando bola, né? Cara, mas ele tem feito gols, tem feito bons lances, mas o Thales também tá fazendo gol. O Thales mas é o segundo artilheiro do Vasco. Não é melhor ter 2 do que ter só 1? Pô, cara, no caso do Riasco, não. Eu acho que Caso a do questão Riascos, não. Eu acho E os que dois podem jogar até juntos. eu cara. também acho. Eu não gostei dos dois jogadores. O Jorginho também falou que Eu gostou. também não gostei dos dois jogando junto, não, mas E eu acho muito que... dificilmente eles vão jogar junto novamente. Mas a questão é ter opção. Se o Riascos for para ficar pro Vasco, emprestado de novo, pagando o mesmo salário, eu acho que ele fica. Mas se for pro Vasco pagar 8 milhões, tchau, Riascos. É simples. E Susan, o que passa com o Guerreiro? O que tá vendo? Por que essa mudança tão grande de um Guerreiro goleador no Corinthians para um Guerreiro que só passa vergonha no Flamengo? Isso é verdade. É porque ele pegou um Flamengo que dependeu muito dele. O Flamengo, ele estava no momento e o Guerreiro chegou fazendo gol e tirando o Flamengo daquele momento ruim. Então as pessoas ficam muito dependendo do Guerreiro e não olhando que a zaga do Flamengo não é boa. Mas, pô, ele tá perdendo gols que, assim, não tem nem como defendê-lo, né? Talvez a pressão, muita pressão. Pô, mas a pressão do Corinthians era igualmente grande, né? Mas a partir do momento que o cara ganha quase 1 milhão por mês, a pressão tá condicionada com o É salário quase o dele. salário do Militão e ele não sente essa pressão que ele tá pela Carioca. Nenhum, vocês podem ver que aqui o programa flui Exato, tranquilamente. exato. É. E engraçado, porque quando o Guerreiro chegou no Corinthians em 2012, ele chegou para disputar o Mundial. Se eu te cortar brevemente, eu ganho 1,5 milhão. Pode continuar, por favor. Ok, acreditamos. Quando ele chegou no Corinthians em 2012, ele já chegou num time pronto. Isso que eu ia falar. Entendeu? No Flamengo, ele não chegou. Ele chegou num time que estava passando já por uma reformulação. Chegaram depois dele Ederson, chegaram Alan Patrick, vários outros jogadores que vieram entrando no time titular aos poucos. E esse ano a mesma coisa. Mas reformou. Essa explicação para o cara ficar no jejum de gols William, no Carioca, William, a gente entende que a reformulação pode afetar contra times que tenham um padrão de Série A. Mas assim, você não conseguir fazer... Ser artilheiro, a gente espera que ele seja artilheiro do Campeonato Carioca. Sim. No mínimo. E ele não consegue se colocar nessa posição. Ele se tornou esse ano o maior artilheiro da história da seleção peruana também. Mas por quê? Ele joga ao lado do Cláudio Pizarro, o veterano, o que é capitão da seleção peruana. Ele tem... A marcação pesa em cima do Cláudio Pizarro e o Guerreiro fica livre para poder fazer os gols. Eu acho que essa é a explicação mais plausível dele na seleção peruana. O Flamengo não. Ele é o homem-gol do Flamengo. E, cara, tem que botar ele para treinar a finalização, sim. Ele erra gols de cara em vários jogos seguidos. Mas é isso, cara. Acho que a gente não... Ele não joga mal. Ele tem um papel importante taticamente no esquema do Flamengo. Acho que esse é o mais importante. E ontem ele foi o jogador que mais finalizou, certamente, ao gol do Vasco. E seguindo o inverso que a gente reclama da seleção brasileira, no Peru ele consegue jogar bem e no Flamengo não. Uma questão de técnico também, porque no Corinthians ele jogou com o Tite e foi bem, né? Eu vejo... Pode ser também. Eu acho assim, que quando você chega de cara com o goleiro e você perde o gol, o treinador não tem nada a ver com isso. Não, mas aí vem todo o nervosismo pela fase que ele vem passando. Isso aí é uma coisa que... Eu não consigo relacionar, Militão, Eu vejo com todo alguns respeito. lados, eu vejo alguns lados. Quando o Guerreiro chegou no Corinthians, ele não chegou com essa banca toda que ele chegou agora no Flamengo. Ele chegou para resolver no Flamengo. Mas essa banca verdade. toda ele Um time construiu no estruturado, Corinthians. E aqui ele vive uma vida de popstar. O Guerreiro é tratado como um popstar no Flamengo. Diferente quando é tratado no Corinthians. Ele era mais um no Corinthians. No Corinthians ele tinha mais jogadores para 2013 ele não foi mais um no Corinthians. Quando ele chegou, ele era mais um, sim. Mas o técnico não tem que arrumar o time para dar mais oportunidade para o Guerreiro? Porque é poucas oportunidades, então os erros dele se sobressaem. Exatamente. Se ele tivesse mais oportunidade, então você não ia ver tantos erros dele. Eu não consigo fazer essa relação. No jogo Eu contra o concordo com Botafogo, ele perdeu pelo menos uns 2 gols que cara assim... a cara com o Jefferson. Mas é um aquela atacante coisa. não vai ter muitas oportunidades, é difícil. A gente tá falando de um futebol que cada vez mais é compactado. Mas aí o Cada vez futebol- menos os times têm espaço para ter gols
ou chances claras de gols. Ele tem que saber aproveitar isso. Mas, William, o futebol tá muito ligado à confiança. A gente vê isso com o Real. O Real acho que fazia as mesmas palhaçadas que ele faz esse ano passado, e dava tudo errado. Esse ano ele faz e dá certo. Tá muito condicionado à confiança também. No jogo contra o São Paulo, no ano passado, no Brasileirão, o Guerreiro teve 2 chances, cara a cara com o goleiro, com o Denis, ele errou. E ele só foi fazer o gol na terceira, que foi o gol da virada do Flamengo no jogo contra o São Paulo no Brasileirão. Mas além da confiança, eu vejo um dedo do técnico, sim. Sabe por quê? Porque o Riascos, em nenhum momento o Jorginho abandonou esse jogador. Ele cumpre um papel tático no Vasco muito importante. Rafael Marques no Botafogo, né? Tem o dedo do técnico também. Além da confiança, tem o dedo do técnico. Também, como falei, o caminho inverso que a gente reclama da seleção brasileira aqui acontece com o Guerreiro no Flamengo. Concluindo, assim, só pra pedir a opinião de vocês. Quem é o grande jogador do Vasco nessa temporada, por enquanto? É o Andrezinho. Andrezinho, sem dúvida. Todos concordam que é o Andrezinho? Eu acho que não, hein? Nenê. Nenê? Com certeza. William, nós falamos do aspecto só negativo do Vasco. Para salientar aqui, o Martin Silva faz uma excelente temporada. O Madison uma excelente opção. A zaga vem se comportando muito bem. Muito mal ontem. A zaga vem se comportando muito bem. Pô, meu Deus. Eu vejo o Júlio César na esquerda, um lateral experiente. Jogou muito mal também. Um lateral experiente, com o Andrezinho e o Nenê bem no meio campo. Bem, depois a gente volta a falar um pouquinho mais do Vasco, porque a gente vai falar também, fazendo nossa o que, Militão? Que eu esqueci a palavra. O quê? Nossa prévia da final. Nosso bolão. Prévia da final. Vai rolar um bolão aqui, cada um vai botar Carioca. R$1.000. O Militão banca mais porque ele tem um salário maior. É Mas isso aí. eu não vou bancar mais, não. Mas vamos falar de Botafogo e Fluminense, que jogaram ontem para um grande público. 5.000 pessoas em Volta Redonda. A torcida foi em peso. Foi em peso. A do Botafogo tava toda lá. Toda Tava toda lá. E como a do Botafogo é marca do Fluminense, a do Fluminense também, né? Também. O Fluminense tinha acabado de se tornar campeão da Primeira Liga, ganhou a Primeira Liga, a tradicional Primeira Liga. E perdeu pro Botafogo, foi engolido pelo Botafogo. Falemos a verdade, foi engolido pelo Botafogo. Jogo seguido, né? Foram 3 clássicos e os 3 o Botafogo sobrou. Freguesia é realidade? Eu não sei se é freguesia, mas que o Botafogo dominou os 3 clássicos, isso aí ficou muito claro. mais né? que freguesia. O excelente trabalho do Ricardo, que a gente vem batendo a tecla aqui desde o começo do programa, né? É muito legal ver um treinador que sofreu aquele acidente e conseguir mostrar um futebol alegre, futebol interessante, com padrão tático, variação tática, um time novo. O Ribamar, que jogador, hein? Revelação do campeonato. Ele é a revelação do campeonato? Pra mim, sim. Com certeza. Bem, Botafogo ontem que entrou com um time muito jovem também. A dupla de zaga vai ser um problema para a final, né, Anderson? O Carly e o Emerson não jogaram a final. Levando em conta que o Vasco é um time experiente, o Maracanã promete estar lotado, pode ser um fator que pode ser decisivo. Acho que pro primeiro jogo o Maracanã não estará lotado. Vai mais pro segundo. E lembrando que semana que vem vai ser um dia movimentado, que é 1º de maio, né? Dia do trabalho e tem muitos sindicatos convocando manifestação, então pode esvaziar um pouco o clássico. E além disso, ainda começo do mês, o pessoal ainda está sem dinheiro, né? O pessoal deve ir mais pro segundo jogo da final. Mas assim, o que chamou a atenção ontem no jogo foi a superioridade do Botafogo. Aos 20 minutos, quando saiu o gol do Botafogo, saiu de um escanteio, havia sido o 9º escanteio do Botafogo na partida, o Fluminense não tinha nenhum. O Fluminense não tinha tido nenhum escanteio. E o Botafogo dominou o jogo de maneira ampla. O Salgueiro tomou conta do meio-campo do Botafogo. É incrível como o jogador paraguaio vem jogando bola no Botafogo e o Luiz Henrique perdeu a vaga pro Ribamar, né? E é um ponto que nós temos que também salientar, é a diretoria do Botafogo ter contratado o Salgueiro e contratado também o zagueiro Carly, que são pontos fundamentais nesse time do Botafogo. Né? Foi um ponto que a gente já citou aqui. Quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade para buscar esses jogadores no mercado. E a criatividade também para montar a equipe, né? Exato. E que isso o Ricardo Gomes tem. E o que o Muricy não tá tendo, o Ricardo Gomes monta o Botafogo com... ele fazendo o básico, né? O Botafogo sempre tem opções de passes, o Botafogo não sai com bicão. Ontem ficou bem claro isso. O Botafogo sempre tem 2 jogadores para dar opção para um jogador que tem a bola. Eu acho que a frase que circulou esse final de semana foi aplicação tática. O Botafogo ganhou na aplicação tática do Fluminense. E na qualidade de jogo também, porque a aplicação tática resulta em qualidade de jogo. Exato. O Audax ganhou do Corinthians assim no sábado. O Vasco ganhou assim do Flamengo ontem também. Aplicação tática. Você se preocupa primeiro com o seu sistema defensivo e aí você sai para o jogo, e sai para o jogo com qualidade. Então, acho que isso é mérito total dos treinadores. Cara. O Brasil está engateando, né, na consciência tática, né? Os times estão aprendendo a jogar taticamente. O Tite fez isso muito bem, e esse ano a gente já vê outros times fazendo. Quem me conhece sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo Botafogo.
E assim, na história eu nunca vi o Botafogo ter um domínio tão grande sobre o adversário. O Botafogo taticamente engoliu um time. Eu nunca vi. Eu não lembro de um... Talvez num jogo contra o Corinthians, que é freguês, tenha até tido, mas assim... Ainda mais no Pacaembu, né, William? A gente ganha dele sempre. Algo interessante é comparar o Vasco do ano passado com o Botafogo desse ano. E o Vasco do ano passado fazia muito gol de bola aérea, bola solta na área. E o Botafogo desse ano joga bola. Então é algo que a gente vê com confiança o Botafogo no brasileiro. Claro que tem que contratar, mas é algo que anima, né? E o Fluminense? O que passa com o Fluminense? Complicado em ver o Fluminense, que a gente esperava um futebol bonito do Fluminense, um futebol que pudesse superar o Botafogo com o Scarpa, com a volta do Fred, com os jogadores que o Fluminense tem. Eu acho que seria até meio obrigação do Fluminense chegar à final. O Fluminense tem trauma por não ganhar clássicos? O Fluminense é freguês de todo mundo, não ganha de ninguém. Isso é algo a se já pensar. tem um tempo. Até do Flamengo. Foi o único clássico que o Flamengo venceu, foi em cima do Fluminense. É algo a se pensar. Mas eu acho que agora com o Levi tendo tempo para trabalhar, o Fluminense vai fazer um bom brasileiro. Bom time. Eu esperava mais do Fluminense também, como você falou, na final. Achava até que ele era o favorito ao título, mas foi totalmente dominado. Achei até um pouco de falta de vontade dos jogadores. Até no gol do Ribamar, são 3 jogadores olhando para a bola e ninguém vai. Acho que o título da Liga até motivou eles e meio que tirou, acho que a vontade do Carioca. Como eu não consigo eu não vejo como tirar a vontade, não. Eu vejo mais méritos do Botafogo. Ontem eu achei que foi méritos totais do Botafogo. O Fluminense foi dominado. Os dois, mas o gol, 3 jogadores e ninguém vai na bola. Mas o que estranha é essa partida do Fluminense em jogos grandes. Parecia Fluminense aquele não consegue vencer Fluminense clássico. antes do Levi chegar, né, cara? E assim, quando a gente fala de campeonato estadual, o que tem de interessante no estadual é vencer clássico. E engraçado, William, é que nesse campeonato carioca tão longo e desgastante pelo campeonato mesmo, que vários times já alternaram bom e um ruim futebol. Quando nós achamos que o Vasco e o Botafogo não jogariam bem, voltaram a jogar bem nessas finais. Verdade, o Vasco e o Botafogo que estão com classificação encaminhada também na Copa do Brasil. Ambos venceram fora de casa, o Botafogo venceu o Coruripe, o Vasco venceu o Remo. Vai jogar esse meio de semana o Vasco, né? Isso. Quarta-feira, O jogo será em São Januário? 10 horas da noite em São Januário. Rapaz, vai estar cheio, hein? Vai estar cheio, 10 horas da noite em São Januário. Totalmente. Aquele público, todas as 6 pessoas. Público de Engenhão. Público de Engenhão, que costuma estar sempre cheio lá. O pessoal vai meio camuflado no Engenhão. Vai todo mundo de azul. Todo mundo fantasiado de É igual no Mineirão. Mineirão o pessoal gosta muito de cinza. Eu sempre acho que é um mosaico. É a Blue Fogo. É a torcida organizada, a Blue Fogo. Lembrando que isso aqui não teve graça nenhuma. Mas vamos fazer uma prévia da final. Prévia ou palpite, Militão? O que tu quer? Cara, acho que a prévia é melhor, né? Então vamos pro Seria palpite. bacana a gente analisar os dois times, um jogador por jogador. Não sei. A gente pode fazer isso pro segundo jogo, que o Botafogo vai estar completo. Né? É melhor. Mas vamos pro palpite bem rápido. Começando com a Susan. E aí, Susan, quem ganha o primeiro jogo da final? Lembrando que não tem vantagem. Eu aposto no Vasco. Quanto? 2-1. Felipe? Vasco 1-0 pela organização do Botafogo, que não vai tomar mais, porque a defesa vai ser preocupante. Anderson? 2-0 Vasco. Jura, Anderson? Achei que você ia apostar no Botafogo. Eu sou imparcial, né, William? Eu sei disso. E aí, Militão? Eu acho que eu dou empate, cara, 1-1. Tirando o Militão, lembrando que a gente está precisando de comentaristas, né? Eu acho que o Botafogo ganha, 2-0. Acho que o Botafogo vai engolir o Vasco. Prometo que se o resultado não for esse, cortar meu braço. Tem uma polêmica, né, William, pra gente falar do futebol carioca, da Primeira Liga, né? Fala aí, Anderson, você está por dentro disso Um aí. assunto que surgiu na tarde de hoje. Eu li no blog do Rodrigo Matos no UOL. É que, segundo a FERJ, 2 times cariocas se classificariam para a Primeira Liga do ano que vem. E o campeão da Primeira Liga não estaria garantido. Não é piada, Anderson? Não é piada, futebol brasileiro. Uma competição que veio para mudar. Que foi criada por Flamengo e Fluminense e não eles podem estar consegue fora. garantir o campeão, garantir a vaga. Então, o Fluminense não poderá subir. Mesmo os torcedores gostando de subir. Ele não vai poder subir. Não gostei dessa piada. Aí, no caso, Vasco e Botafogo representariam o futebol carioca na Primeira Liga do ano que vem. Um dirigente do Flamengo já veio falar que não é bem assim, vai ter uma conversa, e que Vasco e Botafogo não poderiam jogar. E seria algo meio que estranho, né? Eu acho que o ideal é que o Vasco e o Botafogo não joguem mesmo. Eles não fizeram esforço nenhum para a Primeira Liga sair. Por que jogariam? Mas o campeonato não mudou nada, né? A gente vê que não mudou nada. Eu acho que o Botafogo e o Vasco tem que ter uma postura bem ética quanto a isso e falar que não. A Primeira Liga tem que ter
Fluminense e Flamengo, a não ser que os dois mudem de posição política. Não, eu concordo. O que não parece. Eu concordo com isso, mas isso daí só mostra que é mais um campeonato que não muda nada no futebol brasileiro, entendeu? E mostra também como o campeonato só foi pra frente por causa da federação, né? Porque é uma cláusula de federação. E eles estão tentando aumentar o campeonato, a Primeira Liga para 16 clubes, né? Vai virar quase um campeonato brasileiro. Eu acho que é um tiro no pé, mas enfim, a gente pode conversar sobre isso mais pra frente. Fazer aquela pausa, Militão? Tradicional pausa? Aquele comercial expresso. É isso aí, aquele comercial bem rápido, mais rápido que o do Megapix. Rola aí, Militão. Valência. Voltamos com tabela carioca para falar um pouquinho de futebol. A gente não falou de futebol no primeiro bloco, vamos falar de futebol. Futebol internacional, começando pelo Campeonato Espanhol, que tem como líder o Barcelona, que venceu com 3 gols de pênalti. Militão, fique no Twitter, você ficou empolgado com os gols de pênalti do Barcelona. E é um clube que tem poucos pênaltis no campeonato, né? Poucos, foram só 19 pênaltis. Hat-trick. Poucos. A gente fala do Carioca aqui, reclama que em São Januário caiu é pênalti, mas eu quero ver falar mal lá do Barcelona, lá do Camp Nou. O que não exclui a verdade que se cair em São Januário pro Vasco é pênalti. Ventou é pênalti. Imagina pelo Barcelona e São Januário. Caiu em Itaquera. Só não supera em também, Itaquera, né? Caiu em Itaquera, já era. Não, O pênalti supera. marcado. Vamos lá, o Barcelona lidera o campeonato com 82 pontos, empatado com o Atlético de Madrid. Só que o Barcelona vence por causa do confronto direto, venceu as 2 partidas. E o Real Madrid vem logo atrás, em terceiro, com 81. Fala do Real Madrid, que está na Liga dos Campeões. O Real Madrid que escapou de uma derrota que seria catastrófica nesse momento, né? E o time parece que tomou um susto, né, cara, do Raio Vallecano. E o Raio Vallecano tá naquele seleto grupos de times pequenos que não se intimidam, né? Jogam Exato, futebol. não tem nada a perder, vai lá e faz o dele. É sempre Mas difícil jogar lá em Vallecas. O Vallecano, eu acho que é o time que mais leva virada no campeonato, é o Vallecano. Toda Levou hora virada no primeiro turno. Toda hora ele começa ganhando um jogo e toma virada. É um Com time que diversas partidas. não consegue segurar o resultado, não suporta a pressão do adversário e passa por isso. O Gareth Bale fez uma partidaça. Isso. Partidaça do Bale. Assumiu a responsabilidade. Porque o Benzema Ele machucou se lesionou novamente. e Cristiano Ronaldo não estava jogando. Poupado, O Paixão. Bale teve que assumir a responsabilidade, tá? Porque jogar com Gessé não é das coisas mais fáceis do mundo. Mas também não é muito difícil, né? Vamos combinar. O cara não é tão ruim assim. Mas comparado ao BBC, né, a gente... Cristiano Ronaldo não jogou por quê, Britão? Foi poupado, ele tá com um número alto de jogos, né? E aí o Zidane preferiu poupar ele pra Libertadores. Eu li que o Real Madrid estava meio que preocupado com o Benzema. Vai jogar terça-feira pela Liga dos Campeões? Cara, contra a contusão, provavelmente não, né? Não sei se foi Tempo é séria a curto. contusão dele. Tá rolando uma preocupação por parte do Real pelo Benzema e por parte do City pelo Yaya Touré, né? Mas A diferença é que o Touré é o titular, né? esse ano não é tão fundamental quanto temporadas passadas, né? Ele é... O City tem bastante opções ali no meio de campo, então ele é um grande jogador, mas se não jogar não vai fazer tanta falta como o Benzema vai fazer no Real Madrid. Senhores, nós fizemos uns programas atrás um palpite para ver como terminaria o Campeonato Espanhol. Vamos fazer de novo, eu disponibilizei a tabela para todos. E todos nós erramos, né? Engraçado a que gente falou que o Barcelona resultado ia vencer tudo. Não, engraçado que o resultado do Valência foi surpreendente, porque a gente achava que o Barcelona Mas ia atropelar o eu falei Valência. Eu avisei também. eu falei aqui que O Arnes Valência falou que ia ser poderia jogo duro contra o Deportivo La Coruña. Verdade. 2-0. Me desculpa aqui, Eu ó. avisei que se alguém podia roubar pontos, era o Valência. O Verdade. Diego Alves Eu falei cresce besteira. e Real Madrid ainda vai jogar contra o Valência. Sim. E o Diego Alves cresce quando joga contra o Não, mas Barcelona o e Real Valência Madrid. tá muito mal, mas o Valência não é um time ruim.
Não, Ele tá não, mal na não. temporada, mas... É um time que tá mal planejado. É um E time, pô, tem um time o que Valência dá é o jogo. terceiro treinador na temporada, né? Não Então, tem como dar certo. Exatamente, mas o time em si ruim não é. Felipe, alguém podia tirar ponto do Barcelona nessas... Vamos lá, eu quero o palpite de todo mundo aqui, pra ver como vai acabar o Campeonato Espanhol. Barcelona tem o Betis na próxima rodada fora de casa. Vence. Anderson, quanto vai ser? Quem vence? Só vence. Quem vence? Barcelona ganha. Susan? Vence Barcelona. Felipe? Vence. Militão? Vence com 3 gols de pênalti do Soares. Pois bem, então o Barcelona Aliás, não, iria... desculpa. Só errou, porque vai ter o menor de Desculpa, Messi. 2 pênaltis que ele vai perder. Tá ok, então o Barcelona iria para 85. Atlético de Madrid tem pela frente o Raio Vallecano em casa. Lembrando que Real Madrid e Atlético de Madrid terão Liga dos Campeões nesse meio de semana. Mas o Atlético de Madrid vencerá de virada. Susan? Eu acho que ele vence de 2-0. Não chega a virada, não. Anderson? Eu acho que é 1-0 de sempre. Militão? Eu vou com a Susan, 2-0. O Atlético de Madrid, um meia desse de sofrer, assim como os outros. Eu acho que o Raio Vallecano vai tirar pontos do Atlético de Madrid nesse jogo. Acho que vai ser 2-2. Real Madrid tem pela frente a Real Sociedad. E aí? Jogo fora. Olha, a gente sabe que tem a perspectiva. A Real Sociedad que venceu o Barcelona, tirando né? pontos. O tem Barcelona tirando não pontos. vence lá desde 2007. Uma coisa que até o William vinha batendo na tecla aqui é como o Real joga mal fora de casa, né? Exatamente. E pode perder pontos aí pra Real Sociedade. Vai perder? Cara, eu acho que vai dar empate esse jogo. Acho que vai dar 1-1. Susan? Como falou do Real perder ponto fora de casa, ele tá com essa cabeça na Champions League, então acho que ele pode perder de 1-0. Perde de 1-0? Isso. Anderson? Eu acho que o Real ganha, com dificuldade. Militão? 2-0 Real. Também acho que o Real Madrid ganha. Então o voto foi da maioria que o Real Madrid vence, vai 84. Penúltima rodada. O Barcelona tem clássico, em casa contra o Espanhol. Vai tropeçar, na minha opinião. Vai tropeçar? Vai. Lembrando que é uma freguesia grande, né? Desde 2008 que o Espanhol não vence o Barcelona. É verdade, mas a gente dizia também que há quanto tempo o Valência não ganhava do Barcelona? Palpite moleque. É. Então você acha que o Eu acho que Barcelona vai dar um, tropeça? acho que vai dar um 2-2 aí, esse clássico. Susan? Ele precisa ganhar, né? Ele tem que ganhar. Então acho que ele, pelos jogadores que ele tem, ele vai ganhar. Nem que saiba de pênalti. Dos três aqui, eu acho o jogo mais fácil do Barcelona. Vai ganhar do Espanhol. Anderson? Eu já falei com o Anderson. Eu tô confundindo Anderson com o Militão. São parecidos. Vai lá, Militão. Cara, eu quase vou me recusar a falar agora, mas vamos lá. Vai se recusar a falar? Quase. Mas o que aqui então, Militão? Então, Aqui é pra falar. O objetivo do programa é falar. Estamos contratando os comentaristas. Quanto? 1-1. 1-1. Eu acho que o Barcelona vence também. Então ficou. A Susan acha que ganha o Barcelona? Anderson acha que ganha o Barcelona? 3-2. O Barcelona vence. De pênalti, inclusive, do Soares Exato. novamente. Vai ventar, Lembrando vai ventar, vai que, cair. além do Barcelona, o Real Madrid também é muito ajudado nesse campeonato. Só pra ficar claro. Pênalti pro Barcelona novamente. Próximo jogo do Atlético de Madrid será contra o Levante fora de casa. Irá até Valência pegar o Levante. Será que desce ou levanta? Então, o Felipe, vai ser quanto esse Difícil jogo? até palpitar, né? Depois desse comentário. Mas da Atlético de Madrid. Atlético vence, Susan. Atlético. Anderson. Atlético. Militão. Cara, eu vou no Atlético 2-1 com um gol do Davidson. Eu acho que o Atlético vence Parceiro também aí. esse jogo. Inclusive pode É mandar as merchan, é camisas. merchan isso, é Pode merchan mandar isso. as camisas É aí, merchan? que a gente tá aceitando. Exatamente. O Real Madrid vai pegar o Valência no Santiago Bernabéu. Então, o que esperar aí? Vitória, derrota ou empate? Cristiano Ronaldo perderá um pênalti pro Diego Alves. Como pra manter a tradição. Pra manter a tradição. Mas o Real Madrid vence. Vence por 2-1 aí. 3 gols do Cristiano Ronaldo sem pênalti. Isso aí não vai acontecer. Tem que ter um pênalti. O Real Madrid não perde em casa, ganha do Valência. Não perde em casa? Não Real perde, Madrid? não Nem pro perde. Barcelona? Nem pro Barcelona. Perdeu de 4-0. É verdade. E aí, Militão? Eu vou de 2-0, Real. Eu também acho que o Real Madrid vence esse jogo. Vai 87. Agora vem o resultado do moleque. Último jogo. Então vocês já deram o Barcelona campeão, praticamente. Não, calma, que o resultado do moleque tá agora. Ah, é? O Então, o Anderson acredita que o Barcelona perde pro Granada. É isso aí. Não perder. Ele vai falar que vai ser jogo duro. É, o Bode pro falou Granada. contra o Deportivo Palpite La Coruña. moleque agora, hein? Palpite Então, moleque. Felipe, vai ser quanto essa última O rodada? Barcelona vai atropelar o Granada. Vai atropelar o Granada. Vai jogar uma granada, né, o Barcelona. Vai jogar uma Granada no Granada. Susan. Vai ganhar. Resultado explosivo agora, resultado do moleque, empate. Último minuto, Messi perdendo pênalti.
E o teu resultado sério vai ser quanto? Empate, tô falando Ah, tá. sério. Então vai. Anota Militão. aí. Quero que anote. Barcelona campeão. Barcelona campeão, então, gente. O Atlético de Madrid tem na última rodada o Celta em casa e o Real Madrid tem o La Coruña fora. É, fazendo Pelos dois anteriores já é campeão. Não, aí ele tem que ganhar a última, né? Tem que ganhar a última. Tá empatado. Não, mas tudo tá com empatado no número de pontos. O Atlético vai vai ganhar. Atlético de Madrid. Então, o Barcelona é E o Real campeão Madrid espanhol, também. segundo os entendedores aqui do programa. Não. Lembrando que a gente sabe muito de futebol. A gente crava aqui. Os palpites da Champions nas Tenho quartas. acertado. Sucesso. realmente. Foram bons, foram Eu bons. tenho acertado nas Champions. Eu também tenho acertado bastante. Tu não Falei acabou que- não, William. Eu tenho o Celta aqui e o Deportivo La Coruña. É, mas já é campeão. Tu campeão. vai querer saber quanto vai ser? Mas eu falei de palpite moleque, então... Então, se Não, der- então aqui no pula, campeonato. Não, vamos só terminar aqui. Eu quero saber só de vocês quem vai terminar como artilheiro do campeonato. Luizito O com melhor gol de jogador do pênalti. mundo ou o Cristiano Ronaldo? o Soares, artilheiro, e o melhor jogador do mundo vai ganhar a Champions League, que é o Cristiano Ronaldo. É, Susan. Eu Lembrando que o concordo, melhor jogador do mundo é o Messi. eu concordo que o Soares pode ganhar a chuteira. E o Cristiano Ronaldo vai ganhar a Champions League com o Real Madrid. Soares, artilheiro do campeonato. Militão? Soares artilheiro e a chuteira dessa vez vai vir na marca de pênalti. É? É, vai vir na marca de pênalti. a Vai chuteira. ter uma cal embaixo da chuteira. Isso, assim. pra deixar bem claro. Cotovelo, eu acho que é por causa desse frio, né? O cotovelo tá doendo Tá um pouco, frio né? aqui. Deve ser. Deve ser. Quer mudar de campeonato, Militão? Eu Vamos falar, gostaria então bastante. vamos falar então do campeonato cubano que tá rolando aí. Vamos lá, Cuba. Vietnamita. O time do grande Fidel. Chinês agora transmitido pelo Band Esporte. Transmitido, Ia verdade. falar agora isso, chinesão. Caraca, a Fox tá Se o transmitindo Band, tudo. Band Contrata Esporte, a cara. gente. Band Esporte. Band Esporte. Band Esporte. Esporte. Contrata a gente Se também. vocês for Contrata comentar a gente sobre o também. campeonato chinês, pode me chamar que eu entendo de já. É, quem não? Quem não? Fala do italiano que acabou hoje. Acabou com a Juventus campeã. Previsível, né? Merecidíssimo, né? A Ju- Dos últimos 25 jogos, a Juventus ganhou 24, Empatou empatou só um. um. É incrível isso. Incrível. Os caras comemoraram depois do treino, no vestiário. Entraram no vestiário e souberam que haviam sido campeões. E Como é que foi essa comemoração, Felipe? Champanhe. Olha, champanhe, né? Regado, lá, né? lá não tem churrasco, né? Não tem um churrasco do grupo, então Tem é carne champanhe. lá, eles consomem carne Mas é lá pizza, né? também. Não? Hã? Pizza não? Pizza não era Sei pizza? lá, isso. Tem carne, tem pizza. Agora falando sério, o que deixa frustrado o torcedor da Juventus é aquela partida contra o Bayern, né? Dói até agora porque era pra ter passado, deu mole. Mas foi um jogão, né, cara? É verdade. Foi É, um mas tu jogão. não ganha de 2-0 aos 75, pode ser na lua contra o Barcelona do Guardiola, que você não pode Sai entregar, né? frustrado, sai frustrado. Pipocada gigante aquela. Aqui dali foi, a Juventus vestiu amarelo. Quinto título da Juventus, que iguala o Turino nos anos 40 e 50, e a Inter. A Inter de barra Mancini, barra Mourinho. Sir Mourinho. E veio o quinto e pelo visto vai vir o sexto, o sétimo e aí por aí vai, porque ninguém incomoda. Não tem a rival, Napoli né? Não tem tentou, rival. mas E os tem dois força. rivais não sinalizam que vão reforçar o elenco, seus elencos, que são a Inter e o Milan. Tu não vê nenhum time se movimentando pra melhorar, né? É verdade. Só isso é verdade? É verdade. É, No campeonato italiano não tem muito o que falar, né? A Juventus é um porque a time- Juventus vai sobrar, cara. vai sobrar. Eu quero falar um pouquinho do Totti, dessa lenda aí que É, no meio de rapaz. semana protagonizou uma cena épica. Entrou aos 42, fez um gol aos 44 e depois de pênalti fez um aos 47. Que mito, Virou. né? Que Eu mito. sou muito fã do Totti. Eu também Isso sou. É um dos ídolos que eu tenho no futebol. É um cara que merece total respeito. É engraçado, né? Como jogadores italianos são identificados com seus clubes, né? cara? Verdade isso. Del Piero e Buffon na Juventus. Você Se tem- bem que o Buffon começou no Parma, né? Ele não fez carreira toda na Juventus. mas o vínculo dele, né? O grande Assim, ele ciclo não- vitorioso dele foi na Juventus. Mas essa pode ser a última temporada do Totti na Roma, né? O que tem curiosidade do Buffon é que o único título europeu dele foi no Parma, né? Surgiu a informação essa semana de que o Ranieri pediu pro Totti jogar no Leicester na temporada. que vem. Eu É acho porque ele isso entrou em conflito extremamente com o improvável. dirigente, ele entrou em conflito com o dirigente, estava para sair, e essa provavelmente pode ser a última temporada dele na Roma. Eu não E ele vejo- sem aposentadoria. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que no final eles vão se entender. vão fazer Depois uma daquela festa cena despedida. do cara na arquibancada chorando por ter virado um jogo contra o Turino no meio de semana, aquilo dali diz muito. A torcida da Tá, Roma é apaixonada pelo Mas esse não é o Totti. primeiro jogo que ele faz a torcida chorar. Contra a Lazio, eu lembro da temporada passada, perdendo de 2-0. Ele entrou e empatou. Ele fez 2 gols, e inclusive tirou A uma selfie. selfie com a torcida. Ali ele perdeu créditos um pouquinho Não, comigo. não, ele foi fantástico aquilo. Eu que não sou torcedor da Roma ali me senti. E mostra que, mesmo veterano, a importância dele não só fora de campo pelo líder que ele é, mas que ele ainda pode ajudar. dentro de Sim, campo. ele ainda Tem é um bola pra jogador, gastar. ele é um jogador ele. Vocês conseguem enxergar no futebol mundial jogadores assim, com parâmetro do Totti? Pelo menos 3 assim de cada um. Que
que deram a vida por um clube. Eu consigo enxergar o Rogério Ceni, Marcos. que é impressionante, mas eu acho que o Rogério Ceni é mais impressionante. Por quê? Porque tem uma marca de 1000 jogos. Mas o Marcos Mil por causa da jogos. lesão, né? Por causa das Ele não lesões. escolheu, eu prefiro o Marcos. Eu acho o Marcos. Não, a gente não tá como falando de goleiro. mais Não, goleiro, tá falando não de digo mais não. ídolo. Mas, O vou Marcos deixar- não é o maior ídolo Eu do acho o Palmeiras. Marcos Mas o Marcos rejeitou uma proposta excelente. O Depois do Rogério melhor Ceni momento da também carreira dele. O rejeitou Rogério também proposta. recebeu. Eu Vai acho o disputar Marcos a mais Série B. ídolo. Mais ídolo? Eu acho. Eu não não vou- só pelo Palmeiras, nacionalmente. É Mas difícil aí a gente, nacional não importa, é difícil a importa gente claro que discutir. torcedor. É difícil a gente discutir quem é mais ídolo. É muito complicado analisar isso. Você Eu tem acho que 3 dois- anos assim, no futebol mundial que você enxerga assim que são o santo graal da fidelidade? Complicado. Eu vejo esses dois aqui no Brasil. Talvez Zico e Júnior no Flamengo. Nas décadas Mas de 80 aquela e 90. questão, né, de ficar sempre no mesmo clube que o Lito tá Mas batendo. independente É. de ficar num clube ou mudar, às vezes acontece. Não, mas eu tô isso. falando de fidelidade, assim, daquele cara ser fiel, não sair por nada. Tá Ele falando recebeu disso. proposta pra ir pro céu e ele Entendeu? preferiu ficar aqui na terra, jogando Tivemos como... o Gerrard, né, no Liverpool. A questão tem do o Gerrard. Gerrard. Também Verdade. foi um o Gerrard baita pode ser jogador, encaixado. um Já temos ídolo 3 já. também. Temos o Messi, né? Mas O o Messi, Messi- eu vejo que o Messi tá no maior clube do mundo e recebe o maior salário do mundo, ele é o melhor jogador do Ele não tem mundo. nenhum motivo Eu acho pra que é uma sair. questão diferente. Eu acho Mas que ele poderia sair, um o desafio. Messi, Não, eu acho o Messi que é ele vai sair diferente. do Barcelona quando tiver com uns 37 anos pra jogar uma temporada no News e se aposentar. Mas ele já falou que se vê aposentando pelo Barcelona. Eu vejo o Messi um pouco diferente. dessa Eu acho questão bem toda, diferente. bem Ele não tem diferente. nenhum motivo pra sair. É verdade. Pois bem, já que fechamos aí o assunto do campeonato italiano, vamos falar do campeonato inglês. Ainda tenho que falar? Ainda tenho que falar, porque o título tá aberto, né? Eu não acho. Não acha não? Também Já não é acho. campeão. Já é campeão, mesmo Já é campeão. tendo Tottenham, Chelsea e o United pela frente. E no Aí eu nosso, acho campeão. e no nosso programa temos a informação atualizada, né? O jogo do Tottenham. Verdade. Temos. Vamos analisar aqui quanto tá. Cara, o Leicester tinha 5 pontos anteriormente de vantagem e a gente dava ele campeão. Aí ele aumentou pra 7 e diminuiu pra 5 novamente. Não tem por que mudar ali se ele já tinha 5 e nós Nem achávamos aquele ele tropeço campeão. contra o West Ham pode... Não, até porque Não, teve um jogador expulso injustamente. Eu nem acho que foi tropeço, porque o West Ham vem fazendo uma boa temporada. Ele teve um jogador expulso injustamente, que foi o Vardy. Mas teve um pênalti mandrake a seu favor, né? Sim, mas ainda assim, eu A acho que o Leicester é arbitragem o daquele campeão. jogo foi horrorosa, cara. Foi... O Mahrez hoje foi escolhido o melhor jogador pela Liga dos Jogadores. Os do jogadores Campeonato escolheram Inglês. o melhor jogador da Belo jogador. Premier League. Vamos ver se o Leicester consegue segurar os seus principais jogadores para a próxima temporada e quem o Leicester vai trazer também, né? Vamos ver se não vai ser só uma temporada igual o Blackburn, né, que ganhou o título em 95. Mas é algo que vai deixar uma curiosidade impressionante Mas pra gente é- na temporada que vem. E é difícil ele manter, não só... Se ele vai conseguir manter, os outros deixar ele manter, porque tem Você acha City, que vai muito Chelsea... time pra cima do... Ele vai virar um mercado. Não, nem por sofrer perda, mas os outros times não melhorarem. Porque vai ter muito dinheiro envolvido na próxima temporada. O É, Chelsea, isso é. Chelsea é temporada frustrante. Tem o Liverpool que ainda pode United. buscando um título e pode melhorar. O Mas United, mais uma temporada frustrante do Liverpool no campeonato, né? Sim, Sim. mas aí vai ser a segunda temporada do Klopp, ele já conhecendo mais o clube. Ele montando o elenco, né? Talvez campeão da Liga Europa, Então, né? O City que vai vir com o Guardiola como novo técnico. O Tottenham vai vir de uma boa campanha com O Arsenal. com o Pochettino. O Arsenal que vem de uma campanha frustrante. Ou seja, são muitos times para tomar esse primeiro lugar dele. Ele pode não perder ninguém, contratar outros jogadores Mas e mesmo assim vai sofrer ameaça A de questão outros é, times. qual o parâmetro que nós vamos ter pro Leicester ano que vem? É o quê? Ser bicampeão, chegar numa quarta de final da Champions League? Mesmo Tudo é o ele- parâmetro, É entendeu? porque quando a gente olha pros times que estão fazendo temporada ruim, a maioria vai se reforçar. O Tottenham hoje empatou com o West Bromwich em casa, ou seja, o título praticamente Já foi pro Leicester, que vai vencer o título pela primeira vez. Não dá para imaginar que o United vai continuar nessa draga para sempre. Não dá para imaginar que o Chelsea ano que vem vai ser 10º de novo. Exatamente. Não dá para imaginar que o o Arsenal vai continuar nesse marasmo de O Arsenal dá até pra imaginar. uma década né? sem ganhar a liga e não contratar. O Arsenal dá até pra imaginar, né? Porque todo ano acontece a mesma coisa. Do Arsenal não espero muita coisa, não. E Mas tem o igual a City com o temporada, eu acho que Guardiola, ele né? ia fazendo, né? E tem o City com o Guardiola. Aí é o Guardiola, fator. onde passa, ele é papão de liga, né? Então, Tá, exatamente por isso o Leicester pode manter o time, contratar os jogadores e ainda assim terminar abaixo do sexto. o sentimento era de agora ou nunca, né? Pra ganhar a liga, né?
Sim, No exatamente. Leicester é agora ou nunca. Isso, foi o E- que o Ranieri falou, deu entrevista que agora ele quer o título, depois da vaga para Champions. E, agora E nós já o estávamos título é o com mesmo. saudade do Tottenham sendo Tottenham, né? Hoje foi. O West Bromwich, O né? Ranieri demorou pra assumir que brigava pelo título, né? Até porque ele não queria botar pressão nos jogadores dele, né? Isso aí é uma, Mas uma aí briga agora- que ele quer comprar. Ele só assumiu quando o título já estava garantido, praticamente. Verdade. Que agora era agora ou nunca, não tinha como ele negar. outra briga boa tá sendo na zona de rebaixamento também, né? Porque tá Sunderland e Norwich com 31 e o Newcastle com 30. Isso. E Mas o Newcastle tem um jogo a mais, né? Tá Se eu me tudo engano, igual, acho que tá tudo igual. Tudo igual? Acho que o É. Newcastle tem um jogo a mais. Eu acho que o Norwich tá com um jogo a menos. O que vale de curiosidade é o número de títulos ingleses que podem ser rebaixados, né? 17 pode ser no a maior total. temporada, né? Com o Manchester. 17 O títulos. Norwich joga na quarta-feira contra o Isso. Watford. É, um jogo pra ganhar, né? O Norwich que investiu bastante visando permanecer na primeira divisão por causa da cota de TV ano que vem. 17 títulos ingleses que podem estar na Championship. É o campeonato perde um pouco de brilho. Perde um pouco, né, cara? Mas Porque a gente já tá acostumado a ver no Newcastle, o Aston Villa na primeira divisão desde sempre, né? em contraponto, quem pode voltar é o Middlesbrough. Ele tá em segundo, né, na Championship e pode Clube retornar. tradicional, né? Ele Ah, quase o- voltou na temporada O passada. Boro e o Burnley estão subindo direto. E O Burnley é o primeiro e o Middlesbrough é o segundo. e quem pode voltar também é o Derby. Derby do Brian Clough, né? Do filme Malditos Futebol Clube. Pode voltar à elite do futebol inglês. Vamos fechar o programa então com Champions League. Melhor assunto do programa, né? Melhor No final, assunto do programa. O jogo de amanhã é Real Madrid e Manchester City, né? Exato. Então, expectativa do jogo. Real Madrid e Manchester City. Primeiro jogo é em Manchester, né? O primeiro jogo é na Inglaterra. Eu prevejo uma vitória no primeiro jogo do Manchester City. Acho que 1-0 Manchester City no primeiro jogo. O De Bruyne tá jogando muita bola, tem o Agüero. Eu acho que no primeiro jogo vai dar 1-0, porque o Real não joga bem fora de casa. Eu acho que vai dar 1-0. Analisando as equipes, o City leva vantagem em alguma posição? Eu acho a zaga do City melhor. Melhor do que a do Real Madrid. Acho. Você Company também? joga amanhã? Sim, ele já tá recuperado de lesão. Então a zaga do City é melhor. Eu acho que empata. Empate? Empate. Eu também acredito que será um empate 1-1. Cara, Bom. eu acho que é um jogo duro, mas eu ainda aposto no Manchester City. Eu vendo, analisando a partida assim, eu acho que vai ser uma partida de muitos gols. Eu não consigo ver o Real Madrid, sei lá, saindo de Manchester sem pelo menos Sim, marcar um gol. Apesar da última partida que o City foi bem defensivamente, mas o City tem um histórico de levar bastante gols. E o City nessa temporada não tá nem um pouco confiável, né? Também, Vem de uma alterando- partida boa e depois empata em casa. O City ele tem uma diferença muito brutal entre defesa e ataque, né? Você tem um ataque que pode decidir a qualquer momento, com Sim, De a Bruyne e Agüero, e você tem uma defesa que o Fernando pode recuar uma bola errado e Sim. tomar um E gol. assim, a gente estava acostumado com o City que impunha medo, né? Com o Davi Silva e com o Yaya Touré. É verdade. E nessa temporada os dois estão num declínio físico e que afeta a parte técnica muito grande. Mas por outro lado tem outros jogadores, né, jogando bem. E entra a ironia, né, Militão? Na temporada que o City, desde que virou rico, tá mais fragilizado no campeonato, é onde ele vai mais longe na Liga dos Campeões. Exatamente, fazendo um pouco do que o Chelsea fez quando foi campeão, né? Verdade, foi campeão lembra um quando pouco, menos se sim. esperava, né? Porque exatamente. contra o PSG, a maioria aqui da mesa apostou no PSG, né? É. Foi até uma surpresa. Pobres é verdade, ingênuos. passar. Pobres ingênuos. Vamos lá para mais uma rodada de palpites. Eu acho que amanhã 2-2. Acho que amanhã 2-2 lá em Manchester. Fico no 1-1. 1-1. 1-0 City, mas com o Real passando depois. Eu vou com 2-0 pro City. Quer quem vai fazer o gol de novo? Pode falar. Agüero e Kevin De Bruyne. Kevin Deus Bruyne. Até porque os dois que levam o ataque nas costas. É só E ter eu tô ganhando dinheirinho falando o nome dele. 1.500.000, mais o Mais bicho a comissão, dos caras. né? Pô, Claro, tá bom essa claro. tabela, hein? Tá bom. E o segundo jogo é o jogo que todo mundo espera, né? Que é Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Primeiro jogo em Madrid, não? Exato, Isso. no Vicente Caldeirão. Acho isso Olha, ruim pro Atlético. eu olho o jogo, tá com aquela cara de 0-0. Eu ia falar agora, eu Cara espero, de 0 a 0. Eu acho que o Manchester City e Real vai ser um jogo melhor do Mas que é o que tá, do Atlético eu acho de que o Madrid. Atlético de Madrid vence de 1-0 esse primeiro jogo. Eu também vou com a vitória do Atlético de Madrid. Eu acho é um time seguro. O Bayern já mostrou. O Bayern tem muitas falhas na defesa, cara. Sim. Muitas. mesmo. E num jogo ele tá bem, no mesmo jogo ele alterna um momento ruim. Então, diferentemente do Atlético, que é um O time jogo constante. contra a Juventus foi assim. Com o Exatamente. Porto também, 2-2 em Exato, casa. é.
Por isso que eu aposto no Atlético. Eu acho que até que o Atlético dá Atlético nessa semifinal, cara. Eu também aposto no Atlético. Eu acho que amanhã vai ser um empate muito 0-0. Eu aposto. O jogo de volta eu não sei, mas... Eu aposto 1-0 e eu acho que o Atlético vai passar lá. É porque eu pego a escalação. Eu pego o Bayern de Munique. E eu pego o Atlético, eu pergunto. Assim, jogando o máximo, não dá dentro. É aquela questão que nós estamos discutindo aqui, padrão de jogo. O Bayern tem. Não dá pra... Tu vai falar mal do Bayern de Munique? Defensivo não. O Bayern de Munique não toma 3 gols numa partida. Toma. Olha, contra o Porto, 2-2. Porra, isso foi ano passado. Você vai querer. Ano passado não tinha tabela carioca. No em Munique foi 6-1. Benfica, foi mal, Benfica. E foi, o Bayern ganhou. Eu acho que o Bayern é muito sólido defensivamente. Eu acho. Eu tô curioso pra ver se o Guardiola vai com 3 laterais na zaga, como ele tem feito. E eu acho assim, esse é o jogo que a maior atração tá fora de campo. São o duelo de opostos, né? O Simeone e o Guardiola, que são... Verdade. Dois excelentes técnicos. Eu tô curioso, porque eu não acredito que o Guardiola vai jogar com Alaba, Javi Martinez e o Alaba, ele é um falso... Benatia na zaga. Mas o Benatia é zagueiro, né? Benatia é lateral. Não, Benatia não foi outro que jogou, foi outro lateral que ele jogou. Eu não vi o jogo contra o Hertha Berlim. Rafinha? Foi o Não, Rafinha jogou no meio. Krishner, se não me engano. Cara, foi um jogador da base Kimmich? agora. Kimmich. Isso. Eu tô curioso, eu não acredito ele jogando assim. Se jogar, eu acho que vai Mas o Alaba é um falso zagueiro e um falso lateral, né? Não, cara? o Alaba é um lateral. O Coisa inventou ele de Pelas zagueiro. subidas de ataque que o Alaba dá no jogo, porque o Alaba encosta muito no Ribéry pela esquerda. E o Alaba sabe jogar também com a meia ofensiva, né? É que o Alaba é um jogador muito versátil. Ele consegue fazer o lado esquerdo ali em qualquer posição. Meio campo, defesa ou Na seleção ataque. da Áustria, o Alaba joga de meia esquerda. Sim, ele E consegue muito da fazer fragilidade do Bayern de Munique na zaga vem também das contusões, né? O Javi Martinez é um jogador que dificilmente vidro, fica saudável. praticamente. O Batistuber, que pra mim é um monstro na zaga, Concordo. não mas- fica saudável. verdade. O Boateng é outro que tá machucado Verdade. também. A gente tá falando, a dupla de zaga seria Boateng e Batistuber. Aí Ninguém tá disponível. Seria outro nível. O Guardiola, será que vai usar a tática de ficar com a bola o máximo de tempo pra não sofrer pressão? mas Teria que ser essa. Ele é o jogo seria dele. o ideal. É o jogo dele, mas ainda assim, ele no Bayern de Munique, diferente do Barcelona, ele joga um futebol mais vertical. Ele não tem aquela posse de bola massacrante. Ele é um jogo... Mas é questão de característica também. Mas amanhã Jogadores. seria interessante ficar com a bola. O Bayern Porque senão vai ter uma pressão do Atlético. O Bayern tem 2 jogadores que estão sendo muito decisivos nesse momento, que é o Vidal, que está se apresentando, chegando Fazendo mais gol em próximo todos à hora, os jogos. fazendo gol em todos os jogos, e o Douglas Costa. Quando ele abre o Douglas Costa para a direita e o Douglas Costa corta para o meio e chuta, tá sendo gol, cara. Ele fez um golaço Bem, nesse ótima final de fase. semana, tá na ótima Ótima fase. temporada, na verdade. O Vidal tá pra conseguindo mim mostrar... já é incontestável que o Douglas Costa é o melhor brasileiro na Europa nessa temporada, né? Incontestável? Não, pensa Nessa- aí um jogador nessa- que jogou tão Nessa ou caída, mais do que ele. Nessa caída de Mas aí a rendimento gente do tem que ver Neymar... também o alemão é um pouco mais fraco do que o espanhol, o campeonato. É porque o Neymar, Mas ele tá jogando bola ainda Mas assim, na né? Champions ainda assim ele tá rendendo. o Neymar caiu de rendimento. O Neymar Acho caiu que agora sim. nesse final de temporada, mas ele foi bem. A Champions que o Neymar fez na última temporada foi muito boa, mas essa aqui ele caiu Não, demais. é porque o Neymar vinha nadando de braçadas na Europa, ele era o melhor jogador e ninguém discutia. Só verdade. que o Douglas Costa parece que ele surgiu, né? É um jogador que ninguém conhecia, era malquisto, né, aqui no Brasil, porque na seleção não fazia nada, e o Guardiola o contratou e fez todo dele mundo um achou dos uma melhores piada, jogadores. né? Eu acho que o Guardiola fez dele, já era um jogador, já vinha jogando bem no Shakhtar, só que o Guardiola teve a Só visão que- de contratar ele, e aí a subida de nível do time é muito grande. E as pessoas acharam um absurdo ele sair do Isso. Shakhtar pra ir pro Bayern. Eu lembro que quando eu vi o preço, eu falei, nossa senhora, por É, e que o pelo Bayern de preço. Munique tá pagando isso nesse cara? Isso aí todo, Tem- eu acho que ninguém achou justo. o Tem um preço, pouco todo daquele mundo rótulo, achou. né? O jogador vai pro Shakhtar, então não é daquele nível Foi o todo. mesmo rótulo que eu tive com o Willian. Bale no Real Madrid. 100 milhões... Não, eu acho um pouco diferente. Porque o Bale já é uma estrela num campeonato muito grande. O Bale nunca teve a força de levar o Tottenham ao que o Tottenham tá Mas fazendo nessa aí temporada. o time do Tottenham E é aquela nessa relação que a temporada gente é estava melhor. falando. O preço, tudo bem, o Bale, eu acho o Bale um ótimo jogador, mas não é um jogador de 100 não, milhões. 100 milhões não é um não. jogador que vale mais, sendo, assim, bem pragmático do que o Cristiano Ronaldo. Não, mas Eu não sei, eu acho que ele é o jogador mais valioso do mundo ainda, a contratação mais cara. Mas o Cristiano Ronaldo foi contratado até então no mesmo câmbio, pelo mesmo coisa. Isso isso a gente teria a ver. E analisando que no Tottenham o Bale era um ala esquerda. Sim. Né? quase ponto. Depois que ele chegou pro Real Madrid, que ele veio Que jogar ele na foi ponta jogar direita. Isso, verdade. a Saudade, inclusive, daquele A Bale. questão entre o Bale e o Douglas Costa é o seguinte: um veio de um campeonato que era o ucraniano,
E o outro foi do campeonato Não, inglês, onde mas- ele era top. Mantendo o mesmo campeonato, teve o William também que saiu do Shakhtar e Isso. veio pro Chelsea jogando muito. É verdade. Tem agora o Alex Teixeira que... Uma pena, né? Ele tava jogando muito, foi que o Liverpool queria ele, mas ele... O Liverpool não teve dinheiro, ele preferiu Por ir pra falar China. em Shakhtar, só falando rapidinho da Liga Europa, William. Shakhtar e Sevilha, o jogo será na Ucrânia, o primeiro jogo, e Liverpool e Vila Real, o jogo será Dois na jogões. Espanha. Pela segunda temporada seguida, podemos ter a Espanha com um campeão nas duas ligas. ligas. Exato. Na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Mostrando vai que ter ainda- palpite? Não, Não, né? não, porque tá muito longe ainda. Tá longe, né? Assim, Pode mudar. mostrando que os melhores times do mundo são espanhóis e os melhores times medianos do mundo são espanhóis. Exatamente. A Espanha ainda nada de braçada. Ainda nada de braçadas. Os times medianos da Inglaterra não chegam perto dos times Verdade. medianos da Espanha. Verdade. Se bem que a gente pode botar o Liverpool como um time mediano, né? Verdade. Um mas time. mas o Liverpool diferentemente precisa do clube. confirmar isso, né? Precisa confirmar o título. Mas... Que quase escapou, né? O Liverpool tá passando naquele milagre. Não dá pra acreditar que vai ter milagre sempre. O Liverpool tá sendo o Liverpool. O Borussia, se tivesse marcado mais um golzinho, eliminava. O Borussia, se tivesse vergonha na cara, estaria nas Não, semifinais. o Borussia é o mesmo caso da Juventus, que tinha o jogo e ali, naquela pipocada monstra, perdeu. Mas o Borussia já usa amarelo. Senhores, essa é a diferença. Malandro é o Borussia, né? Já vem de amarelo. Vamos fechar aqui com o Libertadores. Só palpite pros brasileiros. Tem rodada completa nesse meio de semana. O melhor time do Brasil vai jogar fora de casa, não é? Que é o Atlético Mineiro. Vai pegar o Racing. Vamos lá, ser o melhor Atlético jogo. Mineiro e Racing no cilindro de Alvexaneda. Quem vence? 1-0, abraço pro Mário César. 1x0 quem? Racing. Gol do Milito? Gol meu não, cara, não vou jogar Gol do não. Milito. Mas 1-0, pode ser o gol do Milito. Eu acho que vai ser 0x0 lá no cilindro. 1-1, o Racing não vem jogando O bem. time do essa Racing vez, não. tá bem fraco essa temporada. 0-0. O melhor vice do Brasil perde. Perde? O Atlético. Claro. Rapaz, provocação, né? Provocation. Mas temos o público aí de Minas aí. É, É isso aí. complicado. Vai chover mensagem aí. Grêmio contra o Central. O jogo vai ser aqui no Brasil? Primeiro sim, porque o Central foi o primeiro do grupo. Então Grêmio contra o Rosário Central aqui na Arena. Eu acho que vai ser 2-1 pro Central. O Central que empatou com o News Old Boys, fez o clássico rosarino nesse meio de semana. E o Grêmio que vem de eliminação no Campeonato Gaúcho. Quase né? passou 3-1, forçou um gol. Sexto ano que pode dar Internacional lá no Exatamente. Sul. O Grêmio conta com a volta do Bolanhos, né? Então, palpite. E fez gol nesse final de semana, é Exato. bom jogador. Palpite. Eu acho que dá 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Susan. O Grêmio tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Porque se ele não tem que ganhar. ganhar. Lá no Gigante de Arruíto Lá não vai vai dar dar dentro ruim, nunca. E ele tá em casa, então eu acho 1-0. Grêmio. Grêmio. Olha, pela Libertadores do Central, pelo futebol do Grêmio, eu acho que vai dar 2-0 Grêmio. Eu não vejo isso tudo no Rosário Central, não. Tu não vê isso tudo no Não time vejo, do Central. Eu acho não que o vejo. Rosário Central ele joga melhor em casa pela atmosfera que é criada no mas estádio. O Central, ele tá jogando, isso aí é uma maluquice do Cudê, ele não coloca os jogadores titulares em todos os jogos. Ele tava priorizando. Até o Herrera faz gol lá. Ele tava priorizando o Campeonato Argentino. Só que o Campeonato Argentino foi perdido praticamente. Ele tá 5 pontos do líder, que, se eu não me engano, é o Godoy Cruz ou São Lourenço. E assim, o Campeonato Argentino já foi por terra, sobrou só a Libertadores. Só Eu a acho Libertadores não, ele só a Libertadores. que- eu acho que vai dar Central. Nacional e Corinthians. Eu acho que o Corinthians vence lá por 2-1. Susan. Sem clubismo. 2-0 Corinthians. Eu concordo, vai dar 2-0 Corinthians. 1-0 Militão. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians também, o time Eu vou nacional mudar meu limitado. palpite, acho que vai ser 2-1 Nacional. Todo mundo falou Corinthians, eu não gosto de participar com todo mundo. Então, pra fechar, São Paulo e Toluca. O São Paulo conseguiu passar, né, cara? Infelizmente. Uma coisa que eu queria falar, a gente tá estourando aqui, eu sempre quis falar isso no programa, a gente tá estourando o tempo. Então, a gente tá estourando. São Paulo e Toluca, eu acho que vai ser 2-0 São Paulo. 3-1 São Paulo. Susan, 1-0 São Paulo. Anderson, 1-0 Toluca. 2-1 São Paulo. São Paulo sempre toma um gol. Alexandre Pato faz algum? Tá sacanagem, pô. Só que lembrar do Pato, só pra... Ah, vem o Provoquei. E Provoquei. o Balsa vai mudar a equipe em relação ao último jogo da Libertadores. Verdade. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, agora vem o Teletubbies aqui na tela, então Tem até a próxima, Militão. cantinho do abraço. Cantinho do abraço. Não, não tem cantinho hoje não, que a gente Hoje tá... não, Hoje não. Falta 30 segundos. 10 segundos, Anderson. Eu queria agradecer o pessoal que participou aí.
falando sugestões para o programa. Então, o pessoal do Facebook, queria agradecer. Eu quero mandar um abraço pro meu cunhado, Alexander, o famoso Xandinho. Suza. Queria agradecer a participação. Realmente vocês dão um show de futebol. Mentirosa, além de tudo. Vai voltar, inclusive. O William, nenhum abraço? Não, nenhum abraço. E o William, e o programa de fofocas? Que Alisson, tempo já faltam acabou. 15 segundos, 10, 9, Vamos lá, 8. tem um abraço aqui rapidamente para os amigos Vai, solta. que vimos o jogo junto lá do Clássico Vasco Flamengo. Um abraço pro Wellington, pra Bruna, pro Alain, Todos saíram felizes? Fifão, todos estão vascaíno lá. E um abraço pra tia do Fifão, tia Cremilda, que deu uma moral lá no almoço também. Um beijo Tamo pra tia junto. Cremilda. Gente, até mais. Acabando aqui o Tabela Carioca. Tchau, gente. Agora a parte mais